gente tem que ter tranquilidade, né, não, Souza? É, exatamente. E muita emoção pra gente falar. Pra você que tá ligado aí, obrigado, Renato. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus abençoe todos nós. A verdade é tudo fica aí, esse negócio do Memphis. Eu tô nem aí, velho. Cansei. Cansei da incompetência. Não é só cansar como ídolo do Corinthians, ou cansar também como jornalista, ou quem é jornalista, quem não é. Cara, é uma coisa assim, é muito chata, muito feia, por incompetência de quem comanda. O Osmar, eu já falei até pro presidente, você quer ficar com ele? Vai e fica. Você não quer ficar? Não fica. Ah, você deve? Paga. Você não tem dinheiro? Não faz. Então, e aí vem a narrativa que é monstruosa das mídias sociais, que ela é muito importante hoje no segmento de qualquer empresa. Hoje, a televisão aberta, que é o que eu faço há muitos anos, vocês têm que entender que o mundo mudou. A televisão não é igual era 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Hoje, quem assiste televisão talvez seja os mais experientes, os mais velhos, e muitas vezes, e essa é a diferença dos donos da bola, quem assiste aqui o meu programa, o nosso programa, é a molecada. É a molecada da internet, é a molecada do Instagram, é a molecada do TikTok, é a molecada que corta as coisas, que corta, que vai, que edita. O mundo mudou. E a gente tem que entender isso. E por isso que os donos da bola é diferente de todos os programas que tem nesse país aqui ou no mundo. Porque o programa é feito em cima de mim, mas é feito em cima do você dar sua opinião, você como jornalista, o Magrão que está se desenvolvendo como um grande comentarista que está aí desde lá. E é o seguinte, o que não acontece mais com os dirigentes. Então, você politicamente, você acredita que se eu renovar, eu perco ele. Eu perco 30 votos seus, 20 votos. E está todo mundo se lixando pro Corinthians. O Corinthians jogou 2 jogos da Copa do Brasil. O Memphis jogou, Souza? Não. Por que você acha? Porque deram férias para ele, porque ele não está pronto ainda. Alguém tem que prestar atenção aí, Cascão, vocês aí. É que vocês estão apertando o botão e não está saindo a voz sua do Márcio, de vocês aí em cima comigo. Mas hoje é só terça-feira. Tá tudo bem, mostra o Twitter lá. Vamos lá, para todo mundo conhecer o Twitter, que mudou. Antigamente não podia mostrar. Hoje pode, mostra o Twitter que eu tô mandando. Tá aí, o Andrezinho, tá lá a Jaque, tá lá o Sidão, tá o Fábio, o Cascão, o Márcio, tá o Vinícius. Tá todo mundo lá. Aperta a porra do botão certo para falar comigo, Cascão. Aperta aí, Cascão. Vai lá. Não tô te escutando, Cascão. Mas se você olhar pro lado de lá da câmera, eu consigo ler lábios. Isso, que eu adoro lábios. Vai. Então fala o que você quer, fala aí. Olha pra câmera. Tá certo, Cascão, beleza? Tamo Corinthians, vamos Corinthians. Agora eu tô ouvindo você, Márcio. Aí, é o seguinte, por que você acha que ele não jogou? Sua opinião. Tem vários... Não é a minha opinião. Tem vários motivos. Primeiro. Não tem contrato, não pode jogar. Tá. Mas se tivesse contrato, talvez não estivesse jogando porque não tá recuperado do problema que ninguém sabe qual é que o impediu de jogar na Holanda. Pra você, quais são os problemas fatais, né? A Fatal Model. Vamos lá, o Memphis não pode fazer uma propaganda com a Fatal Model, né? Que negócio lá. O Souza queria de permuta. Ele queria usar. Eu já quero dinheiro. Se puder. Você quer permuta? Faz metade, metade. Pode ser metade, metade. Eu também tô com você, Souza. E aí, por que você acha, Batisti? Pra mim é inconcebível o Memphis não ter jogado os 2 jogos contra o Internacional da Copa do Brasil. É inconcebível, injustificável. Isso, é injustificável. A incompetência do Marcelo Paes. Você, Marcelo Paes. Por quê? Porque vocês tiveram 50 dias de Copa do Mundo e mais 6 meses que ele ficou aqui. Exatamente. E que vocês sabiam que o contrato dele ia terminar. E ele faz muita falta, tecnicamente. Mas tem dinheiro para pagar? Não tem dinheiro para pagar. Mas, e aí é para você, Magrão? Como eu não tenho 45 milhões, que virou 51 e que é 70... deixa eu dar uma informação aqui. É assim, ó. Vocês viram que a torcida do Palmeiras fizeram um manifesto, né? Uhum. Sim. Acabou a paciência. E vocês acham que é com o Abel? Como é que vocês botam a foto do Abel? Não teve um comunicado. Um gambá. Um gambazinho. A torcida do Palmeiras, vocês acham que é com o Abel? Um cara que ganhou tudo?
tem as suas restrições táticas, técnicas, do que ele pensa. Que ele inventou o pastel de Belém. Ele inventou a TAP. Foi ele que disse lá no Ipiranga, eu fico. Dom Pedro, com os cavalos. Falou fica e foi embora. Foi embora, voltou depois. Levou nossas parneiras, levou tudo nosso ouro, tudo nosso levaram. Vocês estão achando mesmo que a falta de paciência é com o Abel? Vocês colocaram do site, dos sites mais importantes em relação ao jornalismo, que eu não sou jornalista, eu sou malemar, um ex-servente de pedreiro, ex-vendedor do cachorro-quente e um ex-craque. Porque vocês não acham que eu não fui craque, e tá tudo certo, não tem problema nenhum. A paciência acabou com a estrela da... Qual é essa estrela? Tava? É o asterisco, né? Mas é aquilo vermelho, tá? Aí, fora Abel Ferreira, quem que colocou isso aqui? Isso não é verdade. Não, mas quem colocou não é verdade. Não é isso. Não é isso. Não é isso. E é uma coisa... Aonde que você viu isso aí, ô Márcio? Em qual site? Então, cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado para não fazer fake news. Cuidado, que eu sei o que vai ser. Agora, usar, sabe, dessa... né? Vamos ver. Abel Ferreira, você esquece. Vamos ver. Vamos ver se vai ser contra o Abel. Aí vocês vão saber de verdade o que vai ser. Em relação ao Memphis, olha só. O que o diretor financeiro, acho que ontem, não foi que a Marília Ruiz falou? Começou o programa faz 9 minutos. Só para o Márcio saber, para o Cascão saber, para vocês saberem aí. 9 minutos já. 9 minutos. Então, e se quiser continuar assim, tá tudo certo. Tá tudo certo. Isso não é problema meu. Chama o engenheiro aí. Quem que é o engenheiro? Manda aí o engenheiro, manda quem quiser, manda o pedreiro, manda o servente, né? Então, tá acabando o mundo aqui. Então é o seguinte, qual a ideia? O que falou é que o diretor financeiro acha que é muito melhor renovar, porque eu devo 70 e eu não tenho dinheiro. Isso é um absurdo, Magrão. Mas o principal aí nesse caso, craque, é saber se vai ter desempenho técnico. Porque renovar, o financeiro renovar, achando que ele vai empurrar a dívida lá para frente, porque a dívida só vai aumentar. Se hoje ela é 70, ela vira 150 daqui 2 anos. Então não vai mudar, só vai aumentar essa dívida. Agora, tem que entender se o Memphis vai dar, tecnicamente, um retorno para o clube. Desses 6 meses que ele está jogando, o que ele fez para a Copa, ele vai dar? Acredito que não. Aquele Memphis de 24 e 25, sim. O de 26, não. Aí, o financeiro sabe disso? Não, porque ele não sabe o que é jogo de futebol. É isso. É uma coisa muito louca. O que você pensa disso, Batistinha? Craque, eu acho que assim, a questão do Memphis, ela é muito delicada com relação aos valores, às dívidas e tudo mais, só que a gente tem que entender o seguinte... Desculpe, ele só quer 250 mil por mês de moradia. 250... Nossa, ele é da comunidade, ele é do trap. Ele é realmente do rap. Realmente ele é de viver junto com aqueles que são necessitados. Aqueles que têm dificuldade de pagar aluguel, aqueles que têm dificuldade de pagar um plano de saúde. Ele só quer 250 mil para ele ficar numa moradia. Uma moradia simples, tipo Corinthians, né? Tipo nós, Corinthians, né? Tipo o corintiano que deixa de pagar o seu aluguel para assistir o jogo, invade o Japão, invade Brasília, invade... Não, ele só quer 250 mil. Era 450. Era 450. Parabéns ao Esporte da Sorte, hein? Tá com dinheiro, hein? Tão com a grana, hein? Tão com dinheiro, hein? E aí, Batistinha, desculpa. E aí, craque, não, imagina. E aí, só faltava também você ficar bravo. Não, que isso. Jamais. Você sabe que... Não, você sabe mesmo. Continua, então, vai. Vamos lá, craque. A questão é a seguinte também, craque. O Memphis foi importante na participação também, lá em 2024, de tirar o Corinthians do rebaixamento, de ganhar 3 títulos com a camisa do Corinthians. Só na Copa do Brasil do ano passado, o Corinthians arrecadou de premiação mais de 90 milhões ao todo, Foram 90 milhões. Mais ao todo, né? Já perdeu. E quem que não jogou? Então, a questão agora é a seguinte, se o Corinthians entende que o Memphis é muito caro, deveria ter falado pra ele antes da Copa do Mundo, deveria ter chegado antes da Copa do Mundo e falado, Memphis, muito obrigado pelos serviços, valeu pelos títulos, valeu por tudo. Nós vamos conversar com o seu staff e a gente vai ter que te pagar. Que jeito? Não sei.
Não sei, mas a gente tem que te pagar. Agora você coloca ele numa situação desagradável, se arrebenta com o Memphis. A gente aqui da imprensa sabe tudo. Quem vazou o contrato, todo mundo sabe. Alguém sabe do Ramos Rodrigues, do contrato do Ramos Rodrigues? Do De Arrascaeta? Do Pedro? Do Gabigol? Por que o Santos e o Corinthians têm tanto traíra? Por que o Santos e o Corinthians têm tanta gente vagabunda que quer arrebentar com as duas instituições? Por que um lado político quer esse, o outro... Por que eles entregam tudo pra gente? Por que nós sabemos coisas que muita gente não sabe para que a gente possa falar o que... para arrebentar o cara? Cara, o cara é profissional, não é? Uhum. Então, mas por que ele não jogou? Por que ele não joga quinta-feira contra a equipe do Rosário, que é o que o Corinthians quer, o que você, corintiano, quer em relação à Libertadores? Por que não? Vocês tiveram mais de 6 meses para fazer isso. Incompetência de todo mundo. E ele ficou o quê? Tranquilo, narrativa treinando de madrugada, narrativa que é corintiano, vai no show, vai Corinthians, vai não sei o quê, vai Corinthians. Não! O Corinthians só está de pé, só não está na 3ª divisão por causa da torcida. Se não fosse a torcida do Corinthians, o Corinthians não tinha ganho Supercopa, não tinha ganho Copa do Brasil, não tinha ganho Paulista e muito menos o Brasileiro em 2017. Se não fosse o torcedor, o Corinthians já estaria na 2ª divisão. Sabe por quê? Porque não ia 40 mil pessoas todo jogo. Não ia 45 mil pessoas todo jogo. Ia 5, 7, 8. Porque time pequeno é que leva 5, 6, 7, 8, 10, 15, que não lota estádio. O Corinthians lota toda hora. E aí, vocês estão pegando uma muleta, obrigado ao central do Timão aí, das imagens. Porque essa muleta... Eu já estou cansado de escutar essa muleta, que é mentira. Essa muleta é mentira. Souza. Craque, os dirigentes hoje que são responsáveis por dirigir os clubes brasileiros precisam entender que quando você dirige um clube gigante, você não vai agradar todo mundo. Você não vai agradar todo mundo. Então tem horas que você vai ter que desagradar uma boa parte. Bom, um diretor financeiro vem a público dizer... que é melhor renovar o contrato do Memphis, porque não tem o dinheiro agora, e prever uma dívida maior no futuro, cara, é o fim do mundo, cara. É o fim do futebol brasileiro. Você tem que ser responsável. Como é que você faz um papelão como esse? Traz o cara, porque assim, pra mim é claro, se tivesse que renovar, já teria renovado. Não, tem uma outra coisa. Além disso tudo, pô, vamos lá. Eu tava conversando com o Quesada hoje no meu camarim ali. Falei, pô, Quesada, eu acho que eu vou trabalhar uns 5 anos, Quesada, uns 10. Eu quero fazer a Copa do Mundo aqui no Uruguai, na Argentina, Portugal e também... Espanha e Marrocos. Eu quero fazer essa Copa do Mundo com a Band, com a Rádio Bandeirantes. A Rádio Craque Neto vai estar, a minha rádio vai estar. Vai estar lá, eu fiz um projeto. E aí, com 64, 65 anos, pum, parei. Vou gastar o dinheiro que eu ganhei. Vou comer bem... Vou viajar, tira do ar. Vou, ó. Sacou? Don't stand you, my friends. Isso, relaxar, viver. Mas para isso, eu preciso trabalhar. Eu tenho 4 filhos, os 4 estão na faculdade. Eu tenho família, eu preciso trabalhar. Preciso trabalhar na rádio, Craque Neto, Rádio Bandeirantes. Eu preciso fazer o apito final. Eu preciso disso, porque eu não ganhei dinheiro como jogador de futebol. Que, por sinal, eu vivia até razoavelmente bem. Nós estávamos conversando ontem à noite, eu e você. Não estávamos? Estávamos. Então tá. Então qual é o objetivo? O objetivo de você ser honesto. Trabalhador. Não fazer mal para os outros. Pega o meu imposto de renda. Pega o que eu ganho. Pega de onde veio meu dinheiro. Da onde veio o seu e o seu. Agora, o Corinthians, tudo é errado. Então, eu tenho um jogador que ganha a fortuna que ganha. O cara vai para a Copa do Mundo e não joga nada. O cara tem 14 jogos, fez 1 gol. O cara mora num lugar que tem R$9.000 por dia. O cara tem 10 carros, 15 carros e não sei o quê. É esse aí. Então, ele viu que o Brasil é uma incompetência tão grande em tudo que se pensa que ele veio e deitou no Brasil. Não é que ele deitou no Corinthians, não. Ele deitou no Brasil, não dá entrevista pra ninguém, não pode falar do cara porque toda hora ele vem com uma manchetezinha dele.
e que tá tudo certo. É duro você só tomar pau. É duro a gente aqui só dar pau nos caras. E cada um dá pau em quem quiser e faz merda com quem quiser aqui. Meu programa não tem palhaçada. A gente brinca, a gente se diverte. Mas é o seguinte, o cara é luz de vela, é lá onde ele fez o clipe, é não sei o quê, não jogou nada. Aí o Pedro Raul, você acaba com ele. Você acaba com ele, você acaba com ele e você acaba com ele. E eu destruo para dar audiência. Aí você não pensa na mãe, no pai, no irmão, e a gente arregaça. Tá, esse cara, o cara não joga há 1 ano, ele ganha uma fortuna, é avião, é carro, é isso, é aquilo. E aí, o que eu quero dizer com isso, de tudo que eu falei? Por que manda aí? O presidente, eu sei que manda, irmão. Se você errar ou não, você tem que fazer o bem pro... Corinthians. Corinthians, pô! Ele é bom pro Corinthians, do jeito que nós estamos mostrando? Renova. Ele não é bom? Não renova. Aí eu escuto, e aí vocês são testemunhos, certo? Vamos lá, que vocês também recebem. Ah, não vai renovar. Aí veio o Fernando Diniz, olha, ele já poderia estar jogando quinta-feira, porque a gordura dele tá legal, e porque não sei o que. O Marcelo Paz da entrevista, acho que foi no Rio, olha, tá quase acertado, tá... Aí o presidente fala que não, aí o fulano fala que não. Olha aqui, e aí o Memphis fica na nossa mão. Aí a gente é injusto com ele. Tô falando por mim, tá? Não falo por vocês, e nem pelo programa. Por mim. Aí a gente é injusto com ele. Aí a gente mostra os números, não mostra o que ele ganhou, não mostra a importância dele. Aí daqui a pouco, aí quando ele for embora, tem um monte de gente que vai vomitar assim. Pô, mas ele vinha aqui, o ambiente era ruim. Ele vinha aqui com segurança, ele saía com não sei quem, ele não sei o quem. Aí o taxista fala, aí o fulano fala. É isso que acontece. E é isso que vai acontecer. Então, peraí, ele é importante pro Corinthians tecnicamente, pro Corinthians ganhar a Libertadores? Mas ele não era pra Copa do Brasil? Ele jogou? Não. Pode um clube como o Corinthians, não ter o Memphis como o melhor jogador do time jogando os 2 jogos? Não. E ele não viaja hoje pra Libertadores? Olha que incompetência de todo mundo. Olha que coisa horrível. É o que eu penso, Magrão. Não, e tem uma narrativa construída pelo Diniz e pelo Marcelo, só que tanto o Marcelo Paz quanto o Diniz, eles são passageiros no Corinthians. O que acontece dentro do Corinthians hoje? O Diniz que é o melhor pro time. O melhor pro time, tecnicamente, na cabeça do Diniz, é o Memphis. Só que como o Diniz não sabe se ele vai estar amanhã dirigindo o Corinthians, daqui 1 mês, 2 meses, ele quer resultado. Porque fica esperto, hein, Diniz? Se você perder Libertadores, você esquece, irmão. Você vai ser cobrado. E aí, ele pensando no trabalho dele, no emprego dele, ele quer ter o Memphis. Lógico. E o Marcelo Paz também, porque o Memphis... Pensando no trabalho dele, eu vou ficar bem com a torcida. Muito bem, Magrão. E o Marcelo Paz, ele se defende. É muito mais fácil defender com o Memphis, que a hora que der qualquer coisa errada, o pau é em quem? A porrada é em quem? No Memphis. É no Memphis. Não é e nele. vai ser em você, viu, Memphis? Se você ficar, vai ser em você. Então, o Memphis, ele chega para dar esse suporte... Não digo nem ser técnico, tá, craque? Não é mesmo. Mas esse suporte de dar essa cortina para eles, cortina de fumaça para eles. Isso. Para eles poderem trabalhar. Eles ficam ali atrás e ninguém vê. Deu errado? Ó, nós contratamos o Memphis, nós demos um jeito aí. O problema é dele. Ele sabia que a gente não tinha dinheiro. Agora, se colocar o Pedro Raul, quem contratou o Pedro Raul? Quem contratou o Vitinho? Quem contratou? Agora o Memphis não. O Memphis não. Vocês não querem o Memphis? Vamos dar um jeito. Só que aí o clube vai ficando nessa bola de neve, que daqui 2, 3 anos a dívida aumenta e o Corinthians só se afunda cada vez mais. Como você fala sempre, o Corinthians só não tá pior porque tem a torcida. Só porque tem a torcida. O Alê, presidente da camisa, presidente da Estopim, presidente do pavilhão, presidente de todo mundo aí, Coringão Shop. Será que vocês não estão percebendo isso? Será que vai precisar o Corinthians cair para a segunda divisão? Será que é isso que vocês querem? Não, né? Não, né? Porque o Corinthians é muito grande. O Corinthians depende... O que está acontecendo com esse rapaz aqui? É ele. O problema é ele? Não é ele. O problema não é ele para mim. E vai se criar direto. Só que está se criando um problema em cima dele. E ele está sendo a muleta. E ele não percebeu isso ainda. Você é a muleta para os caras todos. Quesada. Ou não? Não, eu acho que eu vou em cima do que você falou, eu vou para um outro caminho. A questão é, ele será a solução para o Corinthians?
que ele não é um problema, não é porque nem jogar ele está jogando, né? Certo? Não está jogando, tem então... solução também, né? Agora, solução não é. Será solução ganhando todo esse dinheiro? Eu, sinceramente, eu sei que os corintianos não vão gostar do que eu estou falando. Ele só vai... Né? Nunca estaremos. Exatamente isso. E aqueles que gostam, fica. Quem não gosta, vaza, irmão. Muda o canal, muda o canal. Se quiser, tudo bem. Ele só está no Corinthians esperando porque não tem outro clube trouxa no planeta para pagar tudo isso que o Corinthians vai pagar para ele. E estou falando, o Corinthians vai ser trouxa se pagar isso. Eu acho um absurdo não ter acertado o primeiro contrato. O Corinthians está devendo, hoje já está em 51 milhões. Aquela conta que o Neto fez, atualizada de 45 milhões, 51 milhões é o que o staff está pedindo para acertar com o Memphis, tá? Então, por exemplo, se não tiver o contrato renovado, o Corinthians tem que ter 51 milhões... Cash. Não é só isso, não. Vai tirar 51 mais o imposto, que é fora limpo. Imposto. É limpo. Fora imposto. Então, Neto, é uma loucura... Craque Neto pra você! Craque Neto, é uma loucura fazer isso com o craque Memphis, dar todo esse dinheiro para ele e aumentar... E perde o grupo, né, gente? E um negócio que está em 85 milhões, 90, que daqui a 2 anos vai estar para 200. 250, o Neymar, 300 milhões. Lembra quando eu falei aqui do Neymar? Que eram 90 milhões e 700 mil reais? Dezembro do ano passado. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. 8 meses. Agosto, setembro, meu aniversário, fazer 60 anos, não é verdade? Aí, ó, outubro, novembro, dezembro. Quando chegar dezembro, 13º, férias, fundo de garantia, vai dar 245 milhões. Pro Neymar, o Santos, que não tem dinheiro para pagar a luz. Não tem dinheiro para pagar comida. Não tem dinheiro para pagar funcionário. Não paga 13º, não paga fundo de garantia. Ninguém levanta isso. Porque isso, para você que está aí, santista, você fala, cara, tá falando do fundo de garantia. Aí ele é contra o Santos. Que não sei o quê. Que, por sinal, se tem um ex-jogador que jogou no Santos, que gosta do Santos como eu não conheço. E que defende o Santos como eu não conheço na televisão. Porque o Santos é maior que tudo. Porque o Pelé jogou. Olha o que vocês estão fazendo com o Neymar. Vai jogar contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Mas eu não jogo, porque é grama sintética. Eu vou jogar, não posso, porque eu tô com fadiga muscular. E ganha 21 milhões por mês. E aí, quando vocês estão no rebaixamento, o Santos, vocês não enxergam o Santos no rebaixamento. Vocês enxergam o Santos lá em cima. E aí vocês estão se enganando. E vocês vão cair. Infelizmente, vai cair de novo. O Santos, voltando para o Corinthians, só não caiu como o Santos. Só não caiu como o Santos, o Corinthians, por causa da torcida. Se não fosse a torcida, o Corinthians já tinha caído. Se não fosse a torcida, o Corinthians já estaria na segunda divisão. E aí seria uma revolução daquilo que está acontecendo. Aonde está o Andrés? Aonde está o Roberto de Andrade? Aonde está o Mário Gobi? Aonde está o Duílio? Aonde está o Augusto? Então, o Corinthians, ele é tão grande, mas ele é tão grande que ele consegue hoje 20 milhões. Ele consegue hoje 50 milhões para pagar o Memphis. Mas aí vem o lado político. Mas é melhor eu pagar ele ou eu fazer essa dívida e tê-lo para cortina de fumaça? Souza? Então é isso, craque. Você tem que tomar uma atitude. Presidente de clube grande precisa ter pulso. Não dá para agradar todo mundo. Em momento algum, eu estou vendo no meio desse tiroteio aí, se falar no Corinthians. É um que não quer renovar por causa de conselheiro, é outro que quer renovar porque não tem o dinheiro agora, e o clube... do Quesada, ela é perfeita também, né? E o clube fica nessa bola de neve. Perfeita. Fica nessa bola de neve, vai lá e fala. Aí vai acontecer o que está acontecendo. Se cria uma narrativa do Memphis, eu estou pronto, ficar treinando toda hora, mostrando, e se cria a narrativa do dirigente do Corinthians, que não quer renovar e fica falando para outro que não quer renovar. Vai lá tomar atitude, meu. Resolve o problema. Não quer o cara, já fala. Tira da frente. O que o Palmeiras fez? Tira da frente. Por isso que a Leila vai ficar deitando até... A Leila vai deitar em todo mundo, esses homens, tudo que não sabe nada. O que a Leila fez? Felipe Melo, obrigado demais. O Rony,
taça. Zé Rafael, taça. Mike, taça. Dudu. Marco Rocha, taça. O Everton, taça. Dudu, taça. O que aconteceu? Área para todo mundo. Aí você tem que ter Área. o time. Área. O que aconteceu? Montou. Contratou mal, gastou 177 milhões em jogadores medíocres, erraram pra caramba. Eu falei caralho, né? Aí caramba, aí foi. O que aconteceu? Ganhou o quê? tudo. Não. Quando contratou aqueles jogadores, nada. Nada. O que aconteceu agora? Contratou Arias, pontual. Marlon Freitas, pontual. Carlos Miguel. Vitor Roque. Andréas. Carlos Miguel. Andréas. Ganhou o Paulista. Tá na Copa do Brasil. Tá na Libertadores e vai ganhar o Brasileiro. Então é isso que é futebol. É isso. O Corinthians não. Félix Torres, Kaká, Vitinho, Palácios. Thales Magno, José Martins. dos caras agora. José Martínez, Charles, amigo de empresário. Coronado. Pedro Raul, que foi Pedro caríssimo. Raul. Só aqui já dá 500 milhões. Então, é isso. Aí você vê os números dele. Lê pra mim, meu querido e incrível Batistia. Ele é muito Corinthians. Memphis irá completar 5 meses sem jogar uma partida inteira pelo Timão. Segura. Pô, como é que um jogador que ganha o que ele ganha tá 5 meses sem jogar uma partida inteira pelo Timão? Gente, será que vocês aí não enxergaram isso? Será que ele não tem que ser cobrado por isso? Só por isso. O dinheiro que ele vai ganhar, eu não tô nem aí. As festas que ele faz, eu não tô nem aí. Os rap que ele faz, as músicas, as letras, eu não tô nem aí. Aonde ele mora, eu não tô nem aí. Não tô nem aqui pra ele, ó. Desde que ele faça aquilo que ele tem que fazer. Que é o quê? Jogar futebol. Lê, Batia. Última partida completa no dia 15 de março. Santos e Corinthians na Vila. Ele fez um gol, foi 1-0 1-1. gol dele. E depois, Desde então, 63 dias lesionado. segura, 63 dias lesionado. Um cara que treina de madrugada. Um cara que tá sem gordura no corpo. Um cara que fala que é o cara. Se ele fosse importante, se ele tivesse essa importância toda que a gente dá pra ele, o Corinthians teria dado esses 30 dias de férias depois da Copa do Mundo? pra ele? Isso! Olha, o Corinthians depender desse cara. Aí depois, Batia, Mais 5 dias poupado para a Copa. Ele segura. perdeu- Aí, Quesada, ele foi poupado 5 dias pra Copa do Mundo. 17 jogos fora. É o cara que quer ganhar essa fortuna. Poupado já desde o ano passado, porque tinha jogo da Holanda na eliminatória que ele ficava um tempo sem jogar no Corinthians, ia defender a Holanda, quando ele voltou, não entrou. Ele entrou? Contra Marrocos. Não. Ele é o maior artilheiro da história da Holanda. Tem coisa aí. E aí foi pros pênaltis. Ele tava lá? Não. Ué? Não tem coisa errada aí? Não tem coisa errada aí? Você não viu o Marcelo Paes? Você não foi pra lá? A sua, como é que fala, o scout? O que vocês são do scout aí? O que vocês é? Vocês copiam livro, como um monte de gente copia pra escrever? O que vocês copiam aí? Aí veio o Diniz, olha, o percentual de gordura dele tá legal. E? Pra mim esse é o grande problema, cara. Não é louco isso? Um diretor fala uma coisa, o treinador fala outra. O presidente fala outra, a torcida Que quer isso, outra, os conselheiros. Cara, isso tudo em cima do cara. Mas ele tá grandão, porque ele é o Memphis. Termina, Batia. Aí na Copa do Mundo, como você destacou, craque, 68 minutos em campo, não chutou nenhuma bola no gol. chute ao gol. Na verdade, nenhum chute, né? Porque 0 Tá se finalizações não poupando. conta no gol também. Participou só de um gol da Holanda na Copa, o que é pouco, né? E a participação dele nesse ano, 43 jogos do Corinthians na temporada, foram 14 jogos do Memphis. Ele faz, em média, 1 a cada 3 jogos com a camisa do Então Corinthians. vamos lá. Você acha que o jogador que está nessa parada que os donos da bola fez, e que vocês todos podem copiar, em todos aí, ó, Casé TV, que copia tudo que é minha. Pô, ESPN, vocês têm que contratar eu aí. Vocês têm que pagar eu aí, porque vocês fazem collab meu, né? Vocês fazem muito collab. Eu vou fazer, eu vou. Um dia que eu vou chegar em casa, vou dar uma cagada. Aí vou filmar e vou mandar pra vocês fazerem uma collab disso aí. Vou mostrar o vaso sanitário. O TNT, então, parece que eu trabalho pra vocês. Não é verdade? É brincadeira. Então vai. Mas eu renovaria o contrato com o Memphis, sim. De que forma?
Eu acho que assim, craque, a questão da dívida é realmente algo que está pegando, mas eu acho que ter um jogador como o Memphis hoje no time do Corinthians é muito mais importante do que você ter hoje as alternativas que o Corinthians tem. Você gostaria de ter uma Ferrari se você conseguir pagar a gasolina? Esse é o grande problema. Eu fiz uma pergunta não, pra você. Não gostaria. Você gostaria de ter uma chácara que você tem lá perto da minha, e você ter uma piscina, e você ter um negócio para deixar ela quente e não ter dinheiro para pagar a energia? Esse é um problema gigantesco, craque. O que você está pensando é tecnicamente. Mas eu estou pensando Olha a pergunta que eu vou fazer para eles Sim. daquilo que você falou. Tecnicamente, você que teria o Memphis do Corinthians do que o Corinthians joga, Souza? Tecnicamente. Teria. Você, Quesada? O Memphis de 24. Não, tecnicamente. Ele é craque. Não, é isso. Sim ou não? O Memphis de hoje, não. Você? Tecnicamente, sim. Você? Como é que a gente não pode, craque? A gente achar que todo esse contrato, tudo que está acontecendo dentro do Corinthians, em trazer o Memphis de volta para o Corinthians, né? Que é de volta, ele sai, ele está fora. Ele tá fora. Trazer ele de volta pelo que o Corinthians não tem. É isso. Pelo que o Corinthians não tem. Pelo que o Corinthians não tem, eu teria o Memphis tecnicamente. Ô, craque. Pelo que o Corinthians não tem, mas o Corinthians melhorou no Campeonato Brasileiro. Tá na sétima posição. Tá na Sem o Libertadores. Sem o Memphis, Sem o tá? Memphis. Sem o Memphis, tá? Tá na Libertadores. É a segunda, eu acho que a melhor campanha do grupo dele na Libertadores. De Grupo E. Casa. Então, que falta que é? Que falta é essa? Que qualidade que é o Memphis? Mas fez falta, Souza, contra o Internacional na Copa do Brasil. Mas ele não joga já faz tempo. Mas se ele tivesse com o contrato, ele poderia eu tô jogar. com o Souza. Qual o Memphis fez falta na Copa do Brasil? O Memphis que Qual? você viu de Desse ano 2024, ou lá atrás? ou esse Memphis agora não fez falta. Qual narrativa que sustenta ele, né, Souza? Que sustenta ele para renovar, para ser importante pro Corinthians? Porque parece que se ele renovar, o Corinthians vai ganhar a Libertadores e vai ganhar o Brasileiro. Se renovar com ele. Por quê? Porque quem que é o ídolo recente que conquistou? É ele. É isso aí. Então, essa narrativa que tá fazendo, ele tá ainda aí brigando. Porque os últimos 6 meses dele, ou Copa do Mundo, ele não fez nada. O que parece... Pode falar. Sabe que, desculpa, tem uma coisa que me incomoda muito. A gente está falando muito da visão do Corinthians em relação ao Memphis, né? Sim. Mas e do Memphis em relação ao Corinthians? Por que esse cara se esforça Nossa, ele ama tanto, pai, ele ama tanto o por Corinthians. que ele se esforça Nossa, como ele é corintiano, tanto, cara. Por que ele se esforça tanto, craque, para seguir num clube que tem todos os problemas que todo santo E deve para ele 50 milhões. Eu acho que tem muita coisa estranha Não, nessa assim, história ó, do ele, Memphis aí com o Corinthians. chega um jogo que ele faz 2 gols, ele mete o pau no conselheiro, ele mete o pau em todo mundo, Na política. ele fala do departamento médico, ele contratou jogadores porque ele manda lá. Ele manda lá. O clube tem que se organizar. O clube tem que se organizar. E aí ele tem 50 milhões E ele aí quer quer fazer uma... Isso. É. Nossa, como ele é corintiano. É uma tara, né? Nossa, É uma tara para nossa, sofrer, como ele é né? corintiano. Ele é muito corintiano. Mas sabe por quê? Por quê? Você falou de aposentadoria, porque todos nós vamos nos aposentar um dia. O Corinthians é a maior aposentadoria... Esse cara, eu não tenho dúvida. Porque assim, mas não está pagando Que agora. ele fez Não no importa, Barcelona? vão ter que pagar um dia isso daí. No Barcelona, o que ele fez? Pouco. Atlético de Madrid. Pouquíssima coisa. O United Lyon, também, United. mano. Pouco. Vocês aí, que vocês, às vezes, vocês pegam os meus números para comparar com ele, ou comparar com o Neymar. Tá, beleza, tá tudo certo, não tem problema. O que ele fez no United? Ele jogou bem no Lyon. Jogou bem. E o Lyon queria ele agora, quando viu os valores, falou, não quero. O Lyon. Olympique de Marseille. Não quero, é muito dinheiro. Mas ele é Corinthians. Aí ele vai com a camisa do Corinthians, aí ele vai com o broche do Corinthians, aí ele vai e canta o... E ele é muito Corinthians. Ele vai ganhar só quase 200 milhões para sua aposentadoria. Não, mas ele é Corinthians demais. Nossa, pelo amor de Deus, como ele é Corinthians demais. Marcelo Paes, fala aqui, para ver se... Vamos ver o que você vai falar. Ele não está jogando ainda porque o contrato dele ainda não foi renovado, finalizado. Está bastante avançado, está bem avançado, mas é um contrato complexo que envolve muitas questões, né? Existe uma dívida, existem questões comerciais, existe o contrato em si, e o Corinthians está com todo o cuidado para fazer um contrato seguro, juridicamente perfeito, para que essa possível permanência dele, que eu acredito e torço que aconteça, possa ser com muita segurança para o clube. Tem previsão? Os termos que estão ainda pendentes, Marcelo? Vou detalhar os termos, porque aí é detalhe de negociação, é
estratégia. Então, não estou aqui para detalhar a estratégia. Essa semana pode ser que tenha novidade acerca disso, porque já faz um tempo que a gente está te perguntando de Memphis, né? A gente se encontra aqui na CBF, você sempre fala arbitragem, mas é claro que isso gera uma expectativa até mesmo para o torcedor do Corinthians. Tem uma previsão? Essa é a pergunta que eu mais recebo há meses, né? Renova com o Memphis, quando é que vai renovar? Eu estou lidando com isso com naturalidade. O departamento de futebol quer que isso se resolva logo. A gente precisa do Memphis em campo, regularizado, mas a gente entende que existe um processo jurídico, técnico para ser decidido e a gente respeita isso. A gente do futebol espera que o quanto antes ele possa estar disponível para nos ajudar em campo. Vocês acreditam em quem? Faça a escolha. Vamos lá. O que aconteceu com o presidente ontem para eu terminar esse assunto, para ir para o futebol, para falar do Mateuzinho, que é o segundo melhor passador do país. É isso, cara. É Matheus Bidu, que ganha 10% do que o Memphis ganha. Gustavo Henrique, que é o cara que foi trucidado pela imprensa brasileira quando ele foi contratado pelo Corinthians. Gabriel Paulista, que eu sempre liguei para você, Gabriel Paulista. Pô, você tem que jogar no Corinthians. Pô, não sei o quê. Eu sempre, Gabriel Paulista. Não se esqueça disso. A única coisa que eu quero é uma camisa assinada. Se quiser. Se não quiser, você pega a minha. Porque a minha aí é a que mais vende. A minha é a que mais vende. Dos ex-jogadores. Beijo pra Taliba, pro Birubiru, pro Vladimir. Esses são corintianos. Zé Maria, Marcelinho Carioca, Tupanzinho, Márcio Bittencourt, Basílio. Esse pessoal eu respeito, como corintiano. Até não tenho muita amizade com muita gente. E tem muita gente que não me suporta. E tá tudo certo. Mas eu reconheço quem é ídolo. Porque ídolo é o Ezequiel, pra mim. Não o Memphis. Ídolo pra mim, corintiano que sou, é o Birubiru. Maior, Marcelinho Carioca, Sócrates, Rivelino. Então, se vocês têm o Memphis como ídolo, essa geração, é a geração de vocês, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Cada um tem o ídolo que quer. Então, só que é o seguinte, o que aconteceu ontem com o presidente do Corinthians, Quesada? Aonde ele foi? Ele foi à sede lá da polícia. No Ministério? Ministério. Por quê? Porque ele precisa explicar algumas situações financeiras. Daqueles que fizeram e da dele. Da dele. Porque tem o Ministério Público que é intervenção Judicial. Então tá, se eu sou chamado no Ministério Público, que é um órgão maravilhoso, firme, forte e que protege a gente, protege vocês, a família, o Estado, protege as pessoas. O Ministério Público, ele é mais importante do que a política, no meu ponto de vista. E aqueles que entendam do jeito que quiser. Aí o Ministério Público chama ele para ele explicar o que está acontecendo no Corinthians. Aí, eu tenho uma dívida de 50 milhões com o funcionário, eu vou fazer uma dívida de mais 100. Aí vem o Marcelo Paes, olha, o departamento amador, o departamento de futebol, papapá. Gente, dá para vocês entenderem o que eu estou falando ou vocês vão querer usar isso para ter like? Não é louco isso? Muito claro isso. Não, isso não é claro o que eu estou falando? Para mim, não, claríssimo. É claro. Agora, quer fazer? Eu não estou nem aí. Eu vou continuar falando, me explicando, dando opinião e vocês também. Quando o torcedor que está em casa, às vezes ele precisa entender uma coisa, o torcedor corintiano precisa entender uma coisa. Aqui ninguém está discutindo a qualidade técnica do jogador, não. O que a gente está falando aqui é de algo muito maior, que é a instituição. O que está em xeque aqui é a instituição. A instituição não tem o valor a ser pago agora e não querem renovar com o cara. Olha o que fizeram com o São Paulo. Olha o que fizeram com o Santos. Olha o que fizeram com a Portuguesa. Olha o que fizeram com o Internacional e continuam fazendo. Olha o que fizeram com o Grêmio. Olha o que fizeram com o Cruzeiro. Foi vendido por 600 milhões. A verdade foi 400 milhões. Tem muita gente que ganhou dinheiro em cima do Cruzeiro e fala que é cruzeirense. Olha o que fizeram com o Bahia, que foi vendido para o Grupo City. Olha o que fizeram para a Inter de Limeira, campeão paulista. Olha o que fizeram para o Guarani, para Ponte Preta, para o União São João, para o Rio Branco. Olha o que fizeram para o Atlético Mineiro. É um dos times que mais deve do país. E ninguém sabe. Os caras chegam lá, contratam 200 caras e pagam 200 milhões para os caras. Olha o que fizeram com a CBF. Olha o que fazem com as federações.
Olha o que fazem com a arbitragem. Vocês acreditam mesmo nesse mundo sujo? Se vocês acreditam, o problema é seu. Não é meu. Volta, Souza. Você imagina, a gente já vai discutir aqui que com o Memphis em campo vai trazer qualidade para o time? Não. A questão aqui é outra. A questão é muito maior que isso. É irresponsabilidade fiscal dos clubes que querem fazer algo que não pode. Porque como é que você vai? Olha a incompetência. Pô, eu não tenho. Estudei, fui até a 4ª série. Pô, mas espera aí. Se eu não tenho dinheiro para poder renovar com o cara agora. Dos caras. Cara, não tenho dinheiro para pagar o salário. Eu vou renovar com ele agora, porque eu não tenho 50 milhões e vou correr o risco. Porque eu devo para ele. Dessa dívida aumentar lá na frente. É porque eu devo para ele. Olha, eu devo para ele. ele. Chegou, eu devo, um jogador que trouxe Lingard, 2 gols. Uma piada jogando bola. Trouxe Labiá, infelizmente machucou. Mandou embora um monte de gente. Trouxe fisioterapeuta. Foi se tratar na Espanha. Não respeita o departamento médico. Mora entrava lá dentro com 2 carros, com seguranças e mais seguranças. Craque. Por favor. Sabe o que mais me irrita nessa história dessa renovação do Memphis? É o Marcelo Paz, o Diniz falando, tá quase fechado. Isso que mais me tá irrita. quase isso. E o Corinthians também quase passou na Copa do Brasil. Faltou um gol, tá eliminado. Não vai disputar título de Copa do Brasil. Se o Corinthians jogar agora quinta-feira sem o Memphis e acabar sendo eliminado também, no mesmo formato do Internacional, quase passou na Libertadores. Você acha que isso vem fortalecer mais ele para você, Baticia? Eu acho se que... perder pro Rosário quinta-feira? Com certeza ele fica muito maior do que os dirigentes. E aí cai o problema da torcida em cima dos dirigentes também. Eu só acho que a gente tira o peso. A gente tira o peso de todos os outros jogadores que foram muito importância fazendo isso. Porque assim, o que parece... que o Corinthians só ganhou os títulos que ganhou por causa do Memphis. Não foi. Não foi isso. Sabe por causa de quem que ganhou? De todos. De todos. Mas o Hugo foi mais importante. Você tira a importância... O Hugo foi mais importante. O Matheus Bidu, na Copa do Brasil, fez o gol contra a equipe do Palmeiras. Eu estava fazendo pelo Amazon Prime. O Roberto no Maracanã. O Breno Bidon no Maracanã. E aí se vem os louros para a narrativa dele. Porque ele sabe... O Breno Bidon não sabe falar? Vocês viram ele falar? Não. Matheus Bidu. Mateuzinho. Hugo. Quase mudos. Quase mudos. Quem que fala? Quem que tem uma narrativa para tudo? Ele. E aí, a inteligência dele. Aí, Mas a gente só fala das coisas boas, né? Quando é eliminado da Libertadores, com ele, a gente não lembra. Quando faz um campeonato brasileiro mais ou menos, com ele, a gente não lembra. Quando ele fica... Cara, deixar de jogar pelo Corinthians para jogar pela Holanda. Ninguém fala. Então, mas do Pedro Raul, a gente acaba com ele. Mas lembra dele quando é eliminado pelo Internacional. Vai lembrar dele se for eliminado pelo Rosário. Isso. Mas aí vai lembrar de uma maneira que ele faz falta. Faz falta, é isso. Não é isso, Magal? Porque isso, a narrativa que é construída... A narrativa que ele constrói. É isso. Ou seja, se não tem o Memphis, acabou o Corinthians. Se não tiver o Memphis, acabou o Corinthians. É isso. Esse é o grande problema hoje. Porque... Sabe quem foi campeão do mundo lá? Nós estava, Cascão, no Japão? Cássio. O que aconteceu com o Cássio? Foi destruído pela torcida do Corinthians e pela narrativa da imprensa. Porta dos fundos. Pelas portas do fundo. Lateral direito, Alessandro. Virou um dirigente medíocre, mas para mim é um dos grandes laterais da história do Corinthians. Chicão saiu que o Andrés derrubou ele. Paulo André, não sei onde está, nem quero saber. Lateral esquerdo, Fábio Santos, monstro. ESPN, monstro. Volante, Ralf, acabaram com... Estou falando do Corinthians, Cascão. Acabaram com ele do Corinthians. Colocaram o Thiago Nunes para mandar ele embora com o Jadson. Lembra? Paulinho, monstro. Mirassol. Danilo, não serve para ser auxiliar do Corinthians, não serve para ser da comissão técnica. O que eles contratam? Um cara que fica falando legal de luz e que ganha 80 mil por mês. Emerson, para mim, um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Jorge Henrique, que foi desprezado, maltratado, humilhado pelo Tite, porque mentiu. Porque contou uma mentira.
E quem nunca contou mentira, que por sinal, senhor Tite, o senhor mesmo contou uma inverdade quando o senhor disse que nunca mais ia trabalhar para lugar nenhum. Acertou com o Flamengo. Aí, e 5 vezes que disse não pro Corinthians, e aí paga de gatinho, dando entrevista pra Globo. Aí, o Douglas, que foi um jogador espetacular, perdeu a posição no Mundial, e o Jorge Henrique, os campeões do mundo. Guerreiro. Guerreiro ainda. Guerreiro, faltou E o Guerreiro, eu deixei por último. É, eu sei. Paulo Guerreiro, que é aniversário do Paolo, filho do Marinho. Amanhã, quarta-feira, que completa um ano, chama Paolo por causa do Paulo Guerreiro. Ele foi trucidado pela torcida, pego pelo pescoço. Os caras pegaram ele pro pescoço. Ele que fez os 2 gols do Mundial contra o Chelsea, Paolo Guerreiro. Os caras pegaram ele pelo pescoço, a torcida pegou. Palácio, Kaká, Pau, não sei, na mídia, Félix Torres, Memphis, pode fazer o que quiser. O Paulo Guerreiro, vocês pegaram pelo pescoço. O Rivelino foi embora, trucidado. O Marcelinho foi humilhado pelo Kia com o Mascherano e o Tevez. Eu fui humilhado no Corinthians quando o Vanderlei Luxemburgo entrou, botou meu nome na lousa. Edilson, campeão do mundo. Sócrates foi trucidado pela torcida e pelos dirigentes. Ronaldo Giovanelli, o maior dos maiores, foi trucidado. Mas do Memphis não pode falar, porque a narrativa dos fimosentos, dos caras que quer like, protege ele. É o que eu penso. E vai continuar assim enquanto a gente tiver essa mentalidade de dizer que o cara está fazendo falta e a gente vê os números ali. Aí fica se criando essa narrativa, que parece que é tudo gira em torno do Memphis. E não é isso. E não é. Contra esse cara, não. Não, e não é e nada a favor também. Eu gosto do Ataliba, irmão. Eu gosto do Moisés, Daniel Gonçalves. Eu gosto do Tobias, que morreu e que o Corinthians vai fazer homenagem com a camisa azul. Eu gosto do Zé Maria. Eu gosto do Vladimir. Eu gosto do Ivanildo, do Luciano, do Vaguinho, do Dinei. Do Dinei. Eu amo o Dinei. O Memphis, pra mim, é um jogador só. Jogador de futebol. Jogador de futebol. Voltando, não quero mais falar disso também. Eu também não, quero mais não. Não quero falar mais desse cara. Vamos lá. Eu quero dizer para você, Magrão, Batistinha, Quesada e também Souza, em relação ao Rosário Central do Di Maria, que quinta-feira o Corinthians joga 9h30, né? Esse jogo importante. Qual a ideia de você não ter esse cara, não ter o Alberto, mas ter o Garro, mas ter o Ranieri, ter o Matheus Bidu, ter o Mateuzinho. O que pensar disso, meu querido Magrão? É um jogo complicado para o Corinthians contra o Rosário, principalmente porque o Rosário, na primeira fase, sofreu só um gol em 6 jogos. É uma equipe que se defende muito bem. Vai ser muito parecido com o que foi o confronto da equipe do Corinthians contra o Internacional, só que o Rosário com mais qualidade, com jogadores como Campaz, jogadores como Di Maria. Então é um jogo extremamente difícil. Se o Corinthians tentar não perder lá para trazer esse jogo para cá, diante da Fiel, eu acho que o Corinthians tem ganho de se classificar. Agora, se aconteceu, aconteceu. No Beira-Rio, na Copa do Brasil, perde lá para ter que decidir aqui com um time que se defende muito bem, o Corinthians pode ficar no meio do caminho de novo. Para você, Batia. A questão, craque, também, indo na mesma onda de raciocínio do Magrão, é a seguinte: o Corinthians ele tem que entrar no jogo e se manter 100% concentrado, porque se der o apagão que deu naqueles 6 minutos no Beira-Rio contra o Internacional, o Corinthians tem grande chance até mesmo de tomar mais gols do que acabou tomando diante do Inter, porque o Rosário Central é uma equipe melhor do que o Internacional. Tô com o Magrão quando ele fala que é importante para o Corinthians até mesmo sair com um empate lá da Argentina. Jogar lá na casa do Rosário também é muito difícil, é um time que é qualificado. O Corinthians acho que vai ter que apostar um pouco nesse jogo de transição também, confiar muito aí no Caio César na velocidade, do Garro também fazendo essa armação. O Caio César? A rapidez do Caio César, morto, né? véio. Na velocidade dele, cara. Pode ser uma alternativa, né? A transição rápida, né? Transição. Se for o Caio César para fazer, nós estamos mortos. E aí, Quesada, qual a ideia? O Willian Alberto pode vir a jogar ou não? Quinta-feira agora ele viaja, alguém tem essa informação?
se ele viaja ou não, ou ele vai estar pronto só para quinta-feira que vem contra o Rosário ou domingo contra o Cruzeiro. Quesada. A informação que eu tenho é que se ele jogar quinta-feira, etapa foi queimada. Então há um risco aí de, né? Agora, craque, se empatar lá é um baita resultado. Se perder o jogo na Argentina, acho que vai ser difícil mesmo jogando em casa. Aí eu tô com o Magrão nessa daí. E um detalhe, né? O Rosário, ele ataca mais que o Internacional. Então, se o Corinthians achar que também vai pegar um adversário que não vai atacar em nenhum momento jogando em Itaquera... Não, o Inter não atacou, né? O Inter atacou Mas pouco. daquilo que, desculpa, Quesada, mas daquilo que a gente enxerga de futebol, todos nós, Sim. e todo mundo que está em casa, quando o time joga o primeiro jogo em casa, ele vai atacar. Mesmo Rosário vai atacar, sim. Mesmo ele sendo defensivo Sim. brilhantemente, como o Magrão falou. Eu não posso deixar de ter a oportunidade de eu poder atacar na Libertadores, que são 2 jogos, diferentemente no campeonato. Pá. Eu preciso atacar, eu preciso fazer um gol, eu preciso ganhar o jogo. Primeiro jogo é em que casa. o que um time que tem a marcação, que tem o Rosário, gente, a gente vai ganhar de 1-0, porque lá nós não toma gol. É isso que eu penso em termos técnicos, tático, motivação, essa coisa toda. E a torcida vai levar o Rosário para Nossa, buscar muito. essa vitória. Então, por isso que eu estou falando. Arrancar um empate lá, eu acho um baita resultado para a equipe do Corinthians. Pra você, Souza, monstro, que conhece tudo e daqui a pouco vai estar lá no Quebrada, né? É. Não pode pá. Craque. Corbinho de pá. Cadê o Marcelinho? Já foi pra Brasília? Já foi, tá em Brasília. Tá em Brasília ele? Tá em Brasília já. Tá demais lá em Brasília ele? Tá voando lá. Tá voando. Vai ter um jogo dele lá em Brasília, você vai? Vou. Ele convidou você também, né? Eu não vou, Souza. Vai não? Eu falei pra ele igual o casamento que ele casou. Falei, Marcelinho, eu vou no próximo. Tá. Eu esperei que eu ia porque ele falou que você ia. Não, ele queria que eu fosse. Verdade, Magrão. Mandou um convite bonito. Falei, Marcelinho, ó, eu vou só no próximo, tá bom? Sabe quanto tempo demorou o casamento dele? 3 meses. Mas ele voltou. Voltou? Voltou. Craque, Voltou? Tá firme e forte. Foi, Magrão? eu não posso ter próximo. E nem eu. Nós. Nós tivemos até o Nós, Magrão. Nós 4 aqui. O Batistinha ainda tá namorando, vai casar. Uma menina incrivelmente maravilhosa. Souza! Craque, o Corinthians precisa aprender uma coisa, né? E eu acho que o Diniz melhorou muito nesse sentido, sabe? Se defender bem. Verdade. A gente já viu o Diniz. Tem os números jogar dele aí, fora, Cascão? Se defendendo muito bem. Lá precisa se defender, cuidar bem da bola. Agora, Cuidar bem da bola. O que é cuidar bem da bola? não se desfazer dela toda hora. É assim, Souza, ó. Cuidar bem dela. É exatamente. Fazer Cuidar ela com carinho, Carinho. ficar com a bola, não ficar tocando essa bola muito para trás pro Isso. Hugo, porque assim, o argentino e lá fora, eu já tive a oportunidade, nós tivemos a oportunidade de jogar lá. Os Não, caras mas eu joguei pressionam mais bem. Copa do Brasil, você jogou Libertadores, que você me humilhou aqui. Não, não humilhei. Quantos Falei gols a você tem em verdade. Copa do Brasil? Nenhum. Eu tenho 13. Eu não joguei Copa do Brasil, Por craque. que, Souza? Porque nessa época, time grande só jogava Libertadores. Tá, e agora o que acontece com o São Paulo? Tá disputando o quê? É, por isso que eu falei, naquela época, essa época, agora ele tá na Sul-Americana. Sul-Americana. É. Então agora vai. o tempo- o Fala de tempo quem disputa a mudou. Libertadores, Souza. Libertadores. Então, você precisa se defender bem, não tá voltando a bola pro Hugo toda hora, porque lá o futebol argentino pressiona bem o lado da bola. Então, se ficar tocando bola no Hugo, vai ter problema. Fala- É muito melhor quebrar na frente, tirar o perigo da zaga e tentar se defender do que tá sofrendo pressão toda hora. Ó, Corinthians é pífio em Libertadores. É quase ridículo. Tirando em 2012, a Libertadores invicta. Eu e o Pachecão estava lá em Santo Antônio de Posse. E eu consegui 10 ingressos para você, lembra, Cascão? Para você, para o Alemão, para todo mundo aqui. Dei 10 ingressos. Eu fui assistir lá na Posse, com o Pacheco, meu amigo. Só eu e ele, diga-se de passagem. Coisa que o meu irmão e você, Cascão, não fazem quando vocês vão lá com o Pacheco. Vocês fazem outra coisa. Aí, é o seguinte, é bom você não falar que eu vou falar o que aconteceu, que eu quis bater não sei aquele dia lá. Então, é o seguinte, ó. Então, o que acontece? E o Corinthians era para ser campeão ou ir para a final em 2013. Foi roubado pela Marília. Lembram do pênalti do Emerson? Roubado. Gol impedido. Em 2013. Gol impedido, gol legal. Roubaram o Corinthians, meteram a mão no Corinthians de 2013. Mas a imprensa não fala disso. E outra coisa, hein? Esse negócio aí que teve, a paciência acabou, vocês estão redondamente enganados, hein? Vocês estão dando um tiro no pé. Diga-se de passagem. Lê pra mim, Batistinha, na voz da Rádio Caquineta. É isso, hoje tem Bolívar e São Paulo lá. Corinthians... Quem faz? Jogão. Eu tô lá, Você faz o jogo? faço o jogo também. Tô na Quem na comenta? reportagem.
Não lembro agora, só vi meu É nome. muita união na Rádio Craque Neto, né? Isso é bonito de ver. Tá igual o essa Corinthians. união. Tá igual o Corinthians. Essa coisa bonita que é a Rádio Craque Neto, de não saber quem vai. Tá tudo certo. Você falou que não pode falar mentira, eu tô sendo honesto aqui. Mas Eu não vi meu precisa nome na ser escala. honesto. Mas não Sempre, precisa- né? Sempre, sempre Mas não honesto. precisa ser honesto de uma maneira narizuda. Eu não fui Tem uma na- hora que você tem que Gamarra, narra, Gamarra. Rosinei, você E o Fuad. e Fuad. Eu e o Fuad, é isso. Fuad Ali. É isso aí. Vamos lá, 9h30. Corinthians nas últimas Libertadores. 2010, oitavas de final, perdeu para o Flamengo. Oitavas, hein? No ano do Rápido. centenário do Corinthians, né? 2011, na primeira Fase, Tolima. Pré-Libertadores. 2012 ganhou do Boca, campeão. Oitavas, 2013, perdeu para o Boca. Roubado. Prejudicado também. 2015, oitavas para o Guarani do Paraguai, perdeu os 2 jogos. 2016, caiu para o Nacional do Uruguai também nas oitavas. Também nas oitavas em 18, Pô, caiu 5 para o Colo-Colo. Tava contando 5 oitavas, o Corinthians saiu. E aí cai para o Guarani do Paraguai de novo na pré-Libertadores de 2020. Nas quartas de 22 cai para o Flamengo. Cai na fase de grupos em 2023, num grupo que tinha Del Valle, Argentino Júnior e Liverpool do Uruguai. E no ano passado caiu na pré-Libertadores também para o Barcelona de O que Guayaquil. eu quero dizer com isso? Que o Corinthians é, administrativamente falando, isso aqui. Você imagina um Corinthians bem administrado? Imagina o Corinthians com o caixa em dia. Imagina. É o maior clube do mundo. Tira isso aqui. Eu quero colocar qual a importância do Hugo para que o Corinthians possa passar para a próxima fase, para as quartas de final, certo? Se passar as oitavas, vai para... E para mim, o jogador mais importante não é o Memphis Depay. O mais importante é o Hugo, o goleiro. Para mim. E no campeonato ainda, nesse formato, pô, é onde tem a possibilidade de pênalti, o Hugo tem sido suma importância, né? Tem sido de suma importância. Foi assim ano passado na Copa do Brasil, tem sido sempre que em campeonatos de pênalti. Então, a gente tem falado aqui, se o Corinthians tiver a possibilidade de defender bem e levar esses mata-mata para Gabigol, pênalti... do Cruzeiro da Copa do Brasil. Aham. Hein? Obrigado, Gabigol. Se tiver a possibilidade de levar para os pênaltis, Ele não viajou, tá? a chance é gigantesca, porque para mim esse cara é um dos melhores pegadores de pênaltis que eu vi nos últimos anos aí. Mas o Ronaldo Giovanelli é o maior do Corinthians. O Ronaldo Giovanelli foi muito mais pegador de pênaltis que o Hugo. É que a geração de hoje vê o Ronaldo aí na televisão, né? O Ronaldo é brincalhão, mas o Ronaldo foi um goleiro extraordinário. Foi um dos grandes goleiros que eu joguei na minha vida. Vocês não têm ideia o que esse cara fez com a camisa do Corinthians. Qual a importância do Hugo? O Hugo é tudo. Tá triste? Tá. Se meio você estiver triste hoje. triste... Não, Você tá triste. tá triste. Ele tá psicologicamente abalado. Tá abalado psicologicamente. Eu tava falando com ele tava assim, ó. O que foi? Eu vim feliz pro programa, mas A gente tava feliz até agora. só foi falar no Memphis, a gente ficou meio triste. Não, Tá, mas voltando pra você, cansada. o Hugo Souza é magistral. Se depender dele nos pênaltis, então o Corinthians empata lá na Argentina, empata em Itaquera e deixa que o Hugo resolve, porque ele tem resolvido. Pra mim, o Hugo é o melhor goleiro do país. Nenhum goleiro é tão forte e tão bom quanto o Hugo. Ah. O Carlos Miguel é muito bom. Eu gosto de Andrei. Quem? Vai estar nesse ciclo agora, um novo ciclo, ele vai estar convocado. Os dois tem que estar. E aí os dois que briguem pra ser titular. Batistinha, o que você pensa do Hugo na sua informação? Tem ele pra Jaguariúna, Batistinha? Faz tempo que eu não vou, viu, craque? O sítio lá, né? Seu sítio tá lá, né? É, o vizinho também Quem faz que era tempo o que não vai. Quem que era o vizinho seu? Não, ainda é, né? Gabigol. Ainda é. Ele era legal, depois fez o murão lá. Fez o murão. De 8 metros, pra ninguém o vizinho encher o saco. Privacidade, né? Privacidade. Também, pô, ficar chamando o cara pra jogar bola toda hora. Ele que vinha jogar bola lá. Ele ia? Lógico. Agora virou perna, Gabigol. Agora o campinho dele tá daquele jeito lá e tudo mais. Só ouço as rodas de samba, nem chama. Teve um dia que ele chamou pra dar uns rolês lá. É verdade? Tudo bem, tudo Voltando bem. pro Tá tudo futebol. certo. Vai chamar mais. Tá tudo Voltando pra... tudo certo. Agora a Rafa não vai deixar, não. Ela não quer Quem? mais deixar. A irmã do Neymar, né? Ah, é verdade. A mulher dele, a Rafaela, né? Ela não vai deixar, não. Vai deixar? Você tá louco? Deixar o Gabigol Porque eles são guardadinho. tudo família hoje, né? Rapaz, bicho, Gabigol, hein? Fim de Tudo ano. família, tudo família. Fim de ano vai ser bom. Craque, sobre o Hugo Souza.
importantíssimo para o Corinthians nessas disputas de pênaltis, né? Campeonato Paulista, final contra o Palmeiras, ele pega aquele pênalti do Rafael Veiga que depois dá o título ao Corinthians. Na Sul-Americana contra o Bragantino ele é decisivo, contra o Cruzeiro ele é decisivo. E seria muito importante também para o Hugo Souza ser decisivo nesse confronto contra o Rosário, até porque ele não vive, né, a melhor das temporadas com a camisa do Corinthians, tem passado aí por algumas irregularidades, mas é um grande goleiro, é um dos melhores do país também. Pra você, meu querido Magrão, monstro sagrado de São Caetano. Pensando no Corinthians nesse mata-mata, o Corinthians não tem um ataque tão eficiente, a gente até brincou aqui no Caio Depende muito César, dele, né? vai depender muito dele, né, principalmente nesse jogo da ida lá em Rosário contra o Rosário Central. Vamos lá, qual a ideia, Magrão, do Mateuzinho, que é o segundo melhor passeadores do Campeonato Brasileiro, e aí os 2 gols que fez o Pedro Raul e de um cruzamento dele do jogo passado contra o Bragantino. Qual a ideia do Mateuzinho pra você, meu querido Magrão? Para mim, Mateuzinho, ofensivamente, é muito bom. E o Diniz, nesse último jogo, conseguiu encaixar, dentro do modelo de jogo dele, ele deixar o Mateuzinho livre do lado oposto, trabalhar essa bola para o lado, para achar o Mateuzinho na qualidade do ataque dele, de atacar a profundidade, de cruzar a bola na área. Então, para esse modelo de jogo que o Diniz começou a encaixar sem o Yuri Alberto, o Mateuzinho é muito, mas muito importante, craque, porque ele é o cara que vai dar essa profundidade, ele que vai atacar o espaço. Já que o Caio César não está fazendo isso, o que o Diniz fez? Quando a bola ia do lado de cá, o Caio César entrava, fechava para abrir esse espaço para o Mateuzinho atacar com muita maestria. Show já! Esse menino cresceu, as laterais, 2 laterais do Eu achava ele ruim, velho. mas ele cresceu bastante nessa posição. Só tem que melhorar uma coisa, parar de estar reclamando, xingando o fazer umas faltas bestas, né? fazer umas faltas bestas, bestas, querer brigar com o Bragantino, uma falta que nem precisava, quase tomou ficar tomando cartão. mas assim, para mim hoje está entre um dos melhores laterais do país. Mateuzinho hoje é um dos melhores laterais No futebol brasileiro. futebol brasileiro. O cara que esse menino cresceu, ele e o Bidu. A gente tem que ser justo, a gente criticou ele quando estava mal, mas hoje os 2 laterais do Corinthians estão de parabéns. O Corinthians cresceu muito depois que esses 2 laterais, e são 2 jogadores que não são fortes fisicamente, mas chegam no fundo, tem muita qualidade, a bola não queima no pé, e ele tem uma qualidade que poucos laterais têm. Ele chega no fundo e sabe quando é passar, sabe na hora de botar força. Para mim, tá de parabéns o Mateuzinho. Quesada! Aquele ano, hein, Quesada? Vamos... O Mateuzinho tem que entender que há uma porta aberta para o novo ciclo da seleção brasileira. Fez, ele deixou a ele porta aberta precisa- para mim, né? E ele Acabou precisa... com os casamentos, Ele tudo, precisa... né? Tudo bem. Te tirei de 2 copas. E ele precisa entender que se ele se empenhar, isso serve para o Bidu também, eles vão brigar por alguma coisa na... Acho que a grande jogada do Ferreira Diniz são os 2 laterais Então, enfrentando contra o Rosário. Bragantino... E principalmente em Libertadores, sabia? Sim, contra o Bragantino, o Corinthians jogou mais pela direita. Ele atacou mais pela direita no primeiro tempo. No segundo, o Bidu apareceu um pouco mais. Mas a jogada do gol, que o Carrillo rouba a bola e passa pro Mateuzinho cruzar pro Pedro Raul, é uma jogada que é muito legal. Inclusive o Souza falou sobre isso um dia desses, né? Porque ele puxa toda a marcação para um lado e aí deixa o outro lado livre. E aí alguém tem a sacada de fazer inversão, que é um bom caminho. Eu fiz um levantamento rápido aqui. O time do Rosário... Se vocês querem passar isso aí, você tem que passar com áudio, pô. Se vocês querem passar um vestiário... Não é para colocar agora. Se vocês querem, fala aqui, ó, vamos colocar para vir do Bragantino, para a pessoa que está lá do outro lado saber isso aí, entendeu? Então termina de falar e vocês botam com áudio e a gente cala a boca aqui. Vai. Eu fiz um levantamento rápido aqui, acho que são 15, 16... IBGE agora também. Não, mas é agora importante. Não, isso é só para ratificar aquilo que todos nós Então estamos ratifica. falando. Se o Corinthians empatar lá, é vitória, gente. Porque Tem a dúvida. o time do Rosário perdeu só 2 vezes esse ano jogando em casa. E foi no início do ano. Para Belgrano time forte. e para Tadieres. O resto ou é empate ou é vitória, empate ou vitória. Então, para você, corintiano, não achar que, de repente, o empate lá é mau resultado. Empate é bom resultado pensando no jogo da volta. Libertadores é empatar fora e ganhar em Ganha casa. dentro. Coloca aí o vestiário depois do jogo do Bragantino, certo, Cascão? Tem antes e depois? Então bota antes, vai. Tem áudio? Vai. Com a bola, coragem pra jogar. Sem a bola, a energia de ontem, na marcação lá do treino. Todo mundo. É isso aí, Gu. Vou fazer essa porra por eles também, caralho. Vai ser valer a pena. Então hoje tem que ser diferente. E a gente tem que saber nos 3 pontos. Bora, bora!
eu tenho saudade disso. Souza? É isso. Não tenho saudade dali, não tenho saudade de jogar bola, não. De estar ali. Dessa resenha, né? Dessa energia, eu né? Eu gostava muito, assim. Eu não era um cara que, olha, vamos jogar pro pai, pra mãe. Meu pai nunca jogou, minha mãe não jogou, meus irmãos não jogaram. Eu nunca gostei muito disso. Mas eu sei a importância da motivação. Eu não sou muito disso. Eu ficava mais quieto, fumando Marlboro. Pá, não fume. Tá? Hoje não pode fumar, dá câncer, parei de fumar. Mas assim, sabe, aonde o respeito também da comissão técnica, deixar o Gustavo Henrique. Liderança é essa aqui, ó. Não é do Memphis. O Memphis não é líder. O Memphis não pensa no elenco. Esse cara aqui, sim, o Hugo e o Gustavo Henrique. O que você pensa disso, Magrão? Você que foi um jogador excepcional. Eu acho que a liderança se mostra aí. Ela se mostra no vestiário, mas se mostra em campo. Tem o líder técnico, né? E tem o líder, aquele líder nato, que é o Gustavo Henrique, que vai em campo, que corre, que briga, que luta. E que faz gol. Que vai lá pra frente, que faz gol, sai da posição pra fazer gol. Esse cara, ele tem moral pra no vestiário falar. Craque, eu fui como diretor, os caras falaram assim, Magrão, você tem que falar. Eu falei, cara, eu não jogo mais, eu não ajudo mais os caras. Como eu vou falar, eu vou gritar no vestiário? Quem tem que falar é quem entra em campo e faz. E é o que o Gustavo Henrique faz. E os caras usam sutiã hoje, né? Pra jogar, né? Tem que... É o GPS, né? Tem o GPS atrás lá do... Atrás do quê? Aqui na parte de trás. Pra segurar os peitos? Não. O mamilo? Não é. Tem o GPS. Pra que é? Lá. É o GPS. Pra quê? Pra não errar o caminho. Computação pra marcar gráfica depois, cara. Quanto ele escorreu. Hoje não tem como dar migué, não. Vai embora? Não tem como dar migué hoje, não. É mesmo, jogo, Souza? não. Tem não. Tem não. Aquele GPSzinho ali diz se você correu, a velocidade que você... Quantas calorias. Quantas calorias perdeu, então o GPS... Mas mostra quantos gols você fez, não, né? Não. Não adianta. Não. Não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta. E ainda deixa o cara ainda preso com aquele sutiã ridículo ali. Isso que eu gosto do Diniz. E também não gosto dessas coisas. Ele fala, Eu não olha, suporto isso. Não suporto isso. Vamos lá, coloca depois do jogo, Cascão. Mais 3, glória a Deus. Bora, vai Corinthians. Vai Corinthians! Vai Corinthians. Parabéns, Pedro. Você merece pra caralho. Viver o que você tá vivendo. 2 jogos, 2 gols. E que venha muito mais, porque tu é bom pra caralho. Vai ajudar muita gente. Bom pra caralho. Continuamos acreditando que somos muito fortes. Somos muito bons juntos, sim? Continuamos acreditando. E o mais importante, esse jogo pra mim foi o melhor jogo nosso, acho que eu tô aqui. Foi um jogo assim de espírito e retocado. Talvez não tenha sido melhor tecnicamente. Uma das coisas mais importantes, que vir aqui é difícil pra caralho. Pra caralho. Estavam 10 jogos invictos. Os caras não tiveram meio de chegar no nosso gol pra fazer gol. Um senso de proteção absurdamente alto de todo mundo. Deveria ter feito isso contra o Internacional, viu, Fernandinho? E o que você falou é a grande verdade. E o Mauro Van Basten lá olhando do jeito e concordando, diga-se de passagem. Porque 10 jogos sem perder, o Corinthians ganhou do Bragantino, foi para 32 pontos, Pedro Raul fez 2 gols. Vocês acreditam se o Memphis estivesse lá, ia ser assim? Não. E vocês, jogadores, vocês podem até me desmentir, mas desminta quando ele sair. Porque senão eu chego o pau, hein? Porque quando o Garro faz aquilo ali de entregar pro Pedro Raul, é liderança isso. É liderança. Aí quando esse cara chega, todo mundo fica quieto. Ninguém abre a boca. Porque os caras não aguentam mais essa conversa mole. E vocês podem me desmentir, e vocês podem na entrevista, olha, ele é importante. Mas a maioria quer que ele, vaze. A maioria. Vamos colocar os 2 gols narrados para depois a gente ir pro break, certo, Cação? E a gente falou pouco do Corinthians hoje. 1h10. Hoje foi pouquinho. Nossa! Falhou o Volpe, vem Corinthians, me dá a bola, fez solta pra ele, bateu sem goleiro! Gol! Garro! Gol do Corinthians! Que lampança! Que presença!
recuada pro voo, porque na teoria sabe trabalhar bem com os pés. E aí ele foi dar um chutão pra frente e furou. Na inversão pela ponta direita, vem com o Mateuzinho, Big da grande área, vem o levantamento, vem o desvio de cabeça! Pra calar a boca do narrador, pra calar a boca do comentarista, pra calar a boca do Brasil, Pedro Raul, gol! Ele, hashtag nunca critiquei, Pedro Raul, gol do Corinthians! Apresentando demais. É o seguinte, o São Paulo joga hoje, certo, Souza? Joga, mais sofrimento. Pela Sul-Americana. Vamos lá. Brasileira é isso aí. O São Paulo, uma fase muito difícil de entendimento, né? Fluminense enfrenta o Independente Rivadavia, não sei se a pronúncia é essa, Estudiantes contra a Universidade Católica, Deportivo Tolima com o Independente Del Valle. Palmeiras e Cerro, Platinense, onde está São Paulo aqui? Não, tudo bem, o São Paulo joga com quem? Bolívar. Bolívia. 9h30. 9h30. Hoje? La Paz, Isso, na altitude. Em La Paz. Como é que você se sente, você me humilhando? Eu fiz 13 gols em Copa do Brasil, vocês disputando Sul-Americana em La Paz. Como é que é isso pro São Paulino? Pro meu pai, que é São Paulino, pro meu irmão João Carlos, né? Para todo mundo que é São Paulino, pra história do São Paulo. A história do São Paulo é triste. Agora é uma realidade que o clube está passando. Só quem não está vendo são as pessoas que dirigem, que parece que está tudo bem. A última vitória do São Paulo no Brasileiro foi contra o Mirassol. Final de abril. Final de abril. Então, o clube vive uma crise de identidade, jogadores sem responsabilidade, jogadores que não sabem o tamanho da camisa que veste. A verdade, o São Paulo é isso aqui, ó. Exatamente. A vergonha do Arboleda vestir a camisa do Oscar, do Dario Pereira, do seu Gino, do Serginho Chulapa, do Pita, do Miller, do Raí, do Silas. Esse cara aqui representa o que é o São Paulo hoje. Desculpa, senhor. E mandaram o melhor zagueiro que nós tivemos para o México, emprestado ainda. Ele quis sair, né? Ele quis sair porque a informação que chegou para mim é que o Dorival chegou para o Rafinha e para o outro diretor que lá estava, disse que não ia usar. Aí, como não ia usar ele, ele pediu para sair. Então, o São Paulo... zagueiro? O melhor zagueiro, o Alan Franco. O Alan Franco falou isso, né? Não, bom o Wendel, né? O Wendel que eu falava pra você. E o Lucas? E o... Cadê o Lucas? Tá se recuperando. Se recuperando ainda. Verdade. E o Dorival acha que isso tudo que está acontecendo ainda é por causa do campo. E não é. O São Paulo vive uma crise institucional da sua história. Um clube jogado às traças. Um clube que o presidente não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe nem se ele está vivo, né? Conselho e brigando. às vezes eu vejo ele e não sei. Acho que o espírito dele está lá. Diz que vai ter vai ter o quê? Uma reunião hoje para poder julgar algo reunião do estatuto do clube, querendo mudar o estatuto do clube. Eu não suporto reunião. Eu também não. Às vezes tem umas reuniões aqui que eu não suporto, eu passo correndo. Mas é isso, mas assim, esses jogadores que lá estão... E você tá com medo do Rafinha, né? Não, Rafinha, jamais. Pô, os caras não deixaram o Cici entrar no CT, é verdade isso? Ah, mas isso faz parte. Se você brigar contra o São Paulo, falar a verdade, aquilo que você acredita, você é perseguido. Que, por sinal, você como dirigente, o que você fazia lá no Internacional? Todos os jogadores que iam visitar o Internacional, eu mostrava todo o CT, todo o seu treinamento. Sangalete, grande Sangalete. Sangalete, Fabiano Heller, uma camisa com o nome dele, em respeito ao que ele fez pela instituição, o que ele fez pelo Internacional. Pelo São Paulo, qual a ideia? 30 segundos, meu querido Quesada. 15 para você e 15 para o Batistinha. Você tá cabeludo, você campeonato... tá tomando algum remédio pra aquecer o cabelo? Não? Deixei crescer. Tá tomando bomba ainda, né? Não, não tô tomando bomba. Tá tomando bomba? É whey creatina. Tá tomando bomba. Não tô. 11, e aí? Cuidado, 12, 13, 14, 15. Perdeu sua vez. Vai, fala, Batistinha. Ah, mas não, ele estava interagindo. O craque Neto comanda o programa. Quesada, São Paulo. São Paulo corre um risco enorme de ser rebaixado. Aí o Souza falou um negócio que todo ano a gente ouve de todo mundo, de São Paulinos e não São Paulinos. Ah, mas tem coisa pior, então o São Paulo escapa. Vai ter ano que o São Paulo vai fazer essa campanha medíocre e não vai ter o pior. O pior será ele. Só para avisar, a gente tá falando do São Paulo. Esse aí quem que é, Cascão? É o Esse Grêmio. jogo aí.
O Bolívar. É o Bolívar. O Bolívar eliminou o Grêmio. Então, por que tá o Bolívar com o Grêmio? Eu não entendi. Eliminou o Grêmio. Não, eu sei, mas eu não entendi. Estamos falando de São Paulo. É, pô, bota os Vocês gols do estão São fumando Paulo, o quê? pelo amor de Deus. Bosta de cigano, o que vocês estão? Estão fumando maconha? Não, tudo bem, não. Só um pouquinho de São Paulo. Não, mas tudo bem, Cascão. Vamos pro Santos. Batistinha. Oi, craque. Conta pra mim do Santos. Você sabe de informação, o Santos do brasileiro, o Santos agora... O que acontece, Batistinha? O Santos que agora vai pegar nada mais, nada menos do que o Palmeiras, né? Líder do Campeonato Brasileiro, agora Só na isso. Copa do Brasil. Nossa, Só isso boa. agora, né? 8 Nas a 1. quartas de final. Ah, mas o Neymar joga, né? O primeiro jogo é lá no estádio do Palmeiras, hein? Onde ele falou que era impossível para ele jogar lá no ano passado. Vamos ver se o Neymar vai jogar agora nesse confronto. E pior, craque, o Santos tem o Palmeiras na casa do Palmeiras no meio de semana. Final de semana contra o Corinthians no Brasileiro Mas na não, Arena. E aí a volta contra o Palmeiras depois na Vila Belmiro das quartas de final. Situação Semana boa. muito complicada. Semana boa pro Santos, hein? Semana cheia. E o Neymar lá. E a cobra? Foi? Na negócio lá, como é que chama aquilo lá? Festa junina, Quadrilha. né? E a cobra? Aonde tá a cobra? No Santos. O Santos que engoliu a cobra. Não foi? É, E tá que complicado. cobra, hein? Você acha que o Santos... Bota o casca... Ah, lê aqui pra mim, por favor, Quesada, naquele tom da Rádio Bandeirantes, né? Naquela vitalidade sua, naquele humor, vai. Vamos lá, sofrimento, desempenho do Santos Tipo, nos últimos campeonatos o que brasileiros. você tá, né? Sofrendo. Tá sofrendo. Sofrência. Brasileirão 2021, 10º lugar, 50 pontos. Meu Deus. 22. 12º lugar, 47 pontos. Já tava 23. Já tava pra cair, né? Já, 33 pontos, rebaixado. Série B, foi campeão em 24. 25, 12º lugar, escapando Só no não finalzinho. caiu porque do Tassiano fez o gol. 47 pontos. E nesse ano, colocação atual, 17º lugar, 22 pontos. Então, 22 precisa de 25 para esse segundo turno. É, 23 pontos para chegar nos 45, né? Mas vai ser isso? É, 45 Mas seu normalmente. Oswaldo Souza é a média. agora? Ano passado tinha 26. Nesse mesmo... O que você vê do Santos, meu querido maravilhoso Magrão? O Santos depende muito do Neymar. Por mais que a gente critique Verdade. o Neymar, o Sem o Santos Neymar vai depende cair. muito do Neymar. Sem o Neymar, vai cair sim. E quem disse isso, de trabalhar para fazer 45 pontos, é o próprio Cuca. Cuca fala isso. Se a gente vê os O números... Crespo falou isso, né? Falou. E se a gente vê os números do Santos, com o Neymar, mesmo sendo criticado, é melhor do que quando ele não É tá. 58 para 38, O né? Neymar- É ruim com o Neymar, pior sem o Neymar. O Neymar tem 52% de aproveitamento, sem o Neymar tem menos de 40%. O Santos cai esse ano ou não, Souza? O que você pensa? Ah, tá fazendo Mobral pra cair, viu? Mobral? Mobral pra a cair. Rede Globo que fazia esse Mobral, lembra? É, tá fazendo isso. Tá fazendo. Só não caiu ano passado, eu já falei, por causa dos 3 jogos, eram contra os 3 times que estavam... 2 tinham caído e um tava com a situação... Olha o cambitinho do Neymar, velho. É. Mas... Pra quem viu o Neymar, hein? É, Que jogador, hein? Olha o jogador cambitinho zaço. dele. E o Jogador pior, zaço. craque, Mas eu acho que vai ser um ano que o Santos vai sofrer de novo. Pra você, Quesada, que entende de sofrência. Com o Neymar, o Santos escapa no Brasileiro e pode sonhar com alguma coisa melhor aí, ou na Sul-Americana ou na Copa do Brasil. Olha, é quase impossível o Santos não brigar pelo rebaixamento. Não. É só estudar a tabela. Dá uma estudada na tabela. Faltam quantos jogos rapidinho? Melhor da tarde com a Cris e com o Santos tem Thiago. mais 18 jogos, Não 18. tem, vai botar 17. 8 jogos em casa. 17. 8 jogos em casa e 9 fora. Ou 9 em casa ou 8 fora. Obrigado, Magrão. Obrigado, Batistinha. Obrigado, Quesada. Obrigado, meu querido Souza. Tem muita coisa importante amanhã nos Donos da Bola. Tem muita coisa importante agora no Melhor da Tarde. Pra gente saber quem que vai ser o corno. É. Eu não sou. A gente já foi. É, Nós dois fomos corno. mas não sou. Hoje eu não sou. A gente não é mais. Claro, com certeza. Certo, Souza? Que bom. Graças a Deus, hein?